Nós estamos aqui no o podcast da nossa Pedut Run, hoje com o Dr. Raul, primeiro embaixador desse ano, né? O Raul veio espontaneamente se prontificar a participar desse movimento. Então, o Raul, além de amigo, colega, oncologista, muito obrigado por estar participando desse evento conosco. E eu quero que você conte um pouquinho da sua trajetória, que eu já conheço bastante, mas eu quero que mais pessoas conheçam o seu trabalho, o seu lado empresarial, né? E quem é o verdadeiro Dr. Raul. Ô Pedut, obrigado aqui da oportunidade de participar, né, da Pedut Run. E assim, para mim é uma honra poder participar desse movimento, né? Acho que tem tudo a ver, né, com o que eu faço e com essa causa, né? Primeiro que a ideia da Pedut Run de ajudar as pacientes, né, que a renda vai para essas pacientes em tratamento oncológico e isso é uma causa importante, né? E mais do que isso, eu acho que onde eu estou hoje, né, quando eu penso assim, por que eu montei a Oncoclínicas Uberaba, por que eu trouxe essa ideia da clínica para cá, foi justamente tirar a ideia de apenas tratamento oncológico, sabe? Eu não quero que a paciente que chega para tratar lá na clínica, eu quero tirar só o foco de tratamento. Eu quero estigma de doença, estigma. Né? Então, assim, eu quero que essa paciente ela tenha a vida, não só a vida após o câncer, que a gente sabe que é muito difícil da paciente voltar, mas eu quero que essa paciente tenha movimento, eu quero que ela participe de experiências, eu quero que ela participe de corrida, eu quero que ela tenha de vários cenários, sabe? O foco no bem-estar. Foco no bem-estar, né? Então, isso é muito interessante. Isso é um dos pilares lá da clínica, sabe? Então, por exemplo, a arquitetura da clínica, quando a gente foi projetar a clínica, a gente tirou o estigma de ser uma clínica de consultório. Então, tem obra de arte lá na clínica, a iluminação é diferente. A ideia da clínica já não é ser um centro de infusão comum. Tanto que quando a gente foi projetar a parte de infusão, os boxes de quimioterapia, né, ou de imunoterapia, eles são todos bem diferentes, não são aqueles corredores... o tradicional, sabe? Eu sou um entusiasta, o nome disso é a experiência do cliente, né? Eu sou um entusiasta disso, acho que é a filosofia nossa aqui na clínica também, é ir além da medicina, e eu acho que na oncologia isso é fundamental, porque muitos médicos que lidam com a oncologia são brilhantes médicos, mas não têm a menor preocupação com esse lado emocional das pacientes. E, na verdade... Esse bem-estar, né, que não é fácil para quem está vivendo um câncer. Com certeza. Ajuda inclusive na efetividade do tratamento. Com certeza. Estou errado? Não, perfeito, é isso então, mesmo. Então, assim, quando você fala que o seu foco é esse conceito de bem-estar que está em alta no mundo inteiro, é o conceito wellness, né? Perfeito, é isso. Eu acho que você é um cara que está bem à frente do tempo. Apesar de ser um médico jovem, né? Eu conheço... Desde os primórdios da medicina, sempre teve essa visão empresarial e está trazendo algo diferente aqui para a cidade. Então isso tem um mérito muito grande. Não, mas é isso mesmo. Eu acho que a gente quando a gente consegue trazer essa visão de bem-estar, de experiência do cliente, igual você me posicionou aqui, eu acho que isso traz... claro que isso não está ligado, eu deixo sempre isso claro para as pacientes, para os pacientes, né? A gente não está oferecendo isso trazendo benefício ali de cura, né? Sim, mas acaba que tem um impacto, porque o paciente ele vem para a clínica com... Influencia, né? Então, o que a gente tem ali? A gente tem um espaço na clínica... que a gente até acabou nomeando e a gente está crescendo esse espaço ali, né? Não vou dar um spoiler ainda não, mas a gente tem um espaço ali na clínica que a gente tem, pra você ter ideia agora, uma parte de massagem, a gente tem um espaço de banheira de imersão,
paciente que faz ou quimioterapia, ou imunoterapia, ou o tratamento que for infusional, né? Se esse paciente fica mais de 3 horas fazendo o tratamento, que muitos dos protocolos são, ele tem a opção de usar aquelas botas pneumáticas, né? Flebopress. Isso. Outra coisa que não tem aqui não tinha aqui na cidade, para as pacientes, principalmente as mulheres, né? Que vão fazer a quimioterapia que cai o cabelo. A gente tem a touca de crioterapia para evitar a queda capilar. Isso né? é uma coisa muito importante. Muito importante. E assim, a gente tem visto muito benefício. A gente tem 4 pacientes que tiveram praticamente zero alopécia, zero queda de cabelo nos protocolos que é a temida quimioterapia vermelha, que é a que mais cai, né? Uma alopécia aqui sem a touca é 100%. Muda totalmente, né? A percepção do tratamento. A paciente mantém o ritmo de trabalho, né? Então, tem paciente que, hoje em dia, infelizmente, pacientes jovens, né? São acometidas com a doença. Aumentando, né? E elas estão no auge do tratamento, altas executivas, né? E não querem, isso impacta, né? No dia a dia, nas reuniões. Isso uma paciente falou: Raul, um dos pontos eu não queria, claro que se acontecer eu não vou deixar de tratar por conta disso. Sim. Mas é um ponto que, se eu puder evitar, eu não queria, porque eu faço reuniões fora. Ela é uma pessoa de destaque. Isso então, é muito importante para a paciente. Com certeza. Então isso chamou atenção e eu falei: não, vamos fazer diferente. E o dela, em específico, a gente fez um protocolo que foi além. Porque além da touca, em loco na clínica, a gente conseguiu uma touca. Essa touca é importada, então ela leva essa touca para casa e ela tem 3 toucas geladas que ela faz em casa durante a semana, né? Isso é o que a gente chama de over delivery, né? Que é uma entrega adicional. Surpreende as pessoas. Então ela nem esperava, por isso a gente foi atrás, conseguimos essa touca e ela teve zero queda de cabelo. Então ela está super feliz. E agora, e além de tudo, a gente fez o exame dela, o PET scan, né? E resposta patológica completa, não tem nada de doença. Então, assim, além da zero queda de cabelo, o tumor desapareceu tudo. Então, assim, esse tratamento foi muito eficaz. Eu queria te perguntar, eu já sei a resposta, mas quero que você fale para o público. Eu sou um médico que acredito muito em legado, tá? Hoje, o que eu considero o meu legado? Além do que eu entrego na cirurgia plástica, que é uma transformação, né, mais qualidade de vida para as minhas pacientes, o meu outro legado é na parte educacional, que é mudar a carreira de médicos através das minhas mentorias. E eu sei que você também, como eu falei, apesar de jovem, já tem essa consciência de legado. Eu estou com 24 anos de medicina, demorei um pouco para enxergar a importância disso, mas hoje valorizo demais. Eu sei que você já tem um projeto em relação a legado. Eu queria que você contasse um pouquinho sobre isso. Perfeito. Hoje, quando eu montei assim, né? Então, eu vim para Uberaba. Eu fiz faculdade aqui em Uberaba, né? Fui seu aluno, né? Não vou contar isso, não, acho que eu sou velho. Então, fiz faculdade aqui, fui fazer residência fora, casei com a Isabela, que é daqui de Uberaba, e voltamos aqui para Uberaba. Trabalhei aqui um pouco, até que montei a clínica, e eu sentia falta aqui, quando eu fiz residência fora de Uberaba, lá tinha muito, onde eu fiz residência, foi em Belo Horizonte, tinha muito evento médico, sabe? Muita atualização de estudo. Na oncologia, principalmente, tem muita atualização, muita coisa nova. Não pode parar de estudar nunca. Não, e sai muita coisa, muito estudo. Teve agora na ASCO, né, que é o maior congresso de oncologia do mundo, até viralizou na internet que os oncologistas... teve um estudo de câncer de pâncreas que os oncologistas bateram palma e choraram durante 10 minutos de uma sobrevida. É uma doença de alta letalidade. E aumentou a sobrevida dos pacientes e taxa de resposta em mais de 60%. Enfim, e aqui a gente não via muito esse engajamento, né? Na região como um todo, não só em Uberaba, sabe? Tá. De maneira já no Triângulo. E quando eu vim para cá, eu sentia falta disso. E eu comecei a trabalhar tanto aqui quanto Uberlândia.
E aí que foi essa falta essa necessidade mesmo que eu acabei montando o ConectaMed, né? Então, o ConectaMed, ele é uma comunidade de discussão de artigos científicos, de trazer eventos médicos, congressos médicos para a nossa região, né? Perfeito. A gente começou de maneira pequena, fazendo pequenos grupos, né? E hoje a gente montou um tumor board dentro do Hospital de Câncer de Uberaba, né? Então, a gente tem reunião semanal para discussão de casos. São dois encontros ali. Um encontro a gente faz só dos casos do hospital, né? Com toda a equipe, né? Que trabalha ali, tanto privado quanto público, né? Sim. O outro encontro, ele é um encontro que ele é online, né? Então é híbrido, né? Porque é presencial e online. E nesse online a gente está ligado com várias clínicas e com o hospital americano que é o Dana-Farber. A gente então tem a ligação com Boston, né? Então casos Que é uma extrema referência mundial. Então a gente, claro, manda o caso difícil. Uhum. Pode ser caso assim, do SUS, não tem problema. Caso difícil, eles ajudam a gente a responder. Mas a gente tem que... Claro que são casos completos, a gente manda uma semana de antecedência e os médicos, né? Dr. Peter, eles que são referências mundiais, eles conseguem responder a gente. Isso é uma coisa que eu percebi que foi uma evolução pós-pandemia. Isso, com certeza. O digital, ele abriu o mundo. Abriu demais. Hoje eu também, com as minhas mentorias, eu consigo atingir médicos de fora, de longe. Eu tenho mentorados de outros países, então isso é muito interessante e nos força a estudar mais, né? Porque quando você tem contato com pessoas com outras culturas, outros conhecimentos. Eu acabei de voltar da Europa, fui palestrar. Sim, eu vi. Em 2 países lá. E a gente percebe que existem diferenças culturais dentro da medicina. E quando você começa, através do online, a viver esse mundo, você se força a crescer. Com certeza. Né? Então, acho que é um projeto excepcional. Sim. E aí a gente montou aqui o Oncotriângulo, né? Que aí é um evento... Esse ano nós vamos para o 3º Oncotriângulo. E a gente faz ele em Uberlândia, né? A gente não tem estrutura ainda aqui. Tem que trazer para Uberaba, puxar para o nosso... A gente tem que trazer, a gente não tem estrutura ainda de um centro de convenções grandão, sabe? Que tem hotel junto. Sim. Isso que eu sinto falta. Então a gente faz no Center Convention lá em Uberlândia, porque o ano passado foram 350 inscritos, para você ter ideia. Médicos e equipe multiprofissional. E veio médico assim, do Rio de Janeiro, Belo Horizonte, São Paulo, Brasília. Daqui a pouco vai ter convidado internacional. Se Deus quiser. E você vê como o mundo é pequeno, né? Seu sócio morou comigo em 2003, quando eu servi a Marinha. Eu fiquei sabendo depois, ele me contou. O mundo é muito pequeno, né? Coisa bacana. E me fala em relação a legado, além do Conet, o que mais que você tem de projeto? Certo. O que a gente tem feito, então assim, a gente montou a clínica, né? Trazendo essa estrutura toda aqui para Uberaba, de experiência e trazendo tratamentos inovadores que a gente não conseguia oferecer antes aqui em Uberaba, né? O que essa clínica oferece? Hoje, agora cedo, eu recebi 2 resultados que são resultados que a gente manda para fora, né? Faz aqui na clínica, a gente manda para fora e então o paciente tem essa facilidade, são exames genéticos, então a gente está ligado com Grande Centro, Precision Medicine, né? Então a gente consegue resolver e tratar o paciente com tratamento personalizado mesmo. Tá. Por exemplo, 2 pacientes com câncer de mama, câncer de pulmão, são tratados totalmente diferente. O tratamento aqui é muito personalizado, sabe? Então a gente vai no alvo mesmo. Isso é bacana, né, Raul? Porque assim, o que eu vejo? Uberaba tem um vínculo muito forte com São Paulo. Sim. Né? E aqui as pessoas, isso já mudou, mas muitas pessoas que têm boa condição financeira nem cogitam de fazer tratamento em Uberaba, já pensam direto em São Paulo, isso. Einstein, Sírios, os maiores centros. Sim. Mas eu consegui fazer isso na cirurgia plástica e vejo que você está conseguindo na oncologia, que é deixar os pacientes
confortáveis para fazerem seus tratamentos Isso. aqui na cidade. Perfeito. Às vezes eu até falo assim, ó, vai lá em São Paulo, passa na consulta, pode ver que nós vamos fazer exatamente igual, passa lá e volta aqui para você... O mesmo protocolo. A mesma coisa. E assim, com conforto de estar com conforto em casa, aqui. né? E muitos vão. Hoje eu tenho, acho que 6 ou 7 pacientes que acompanham comigo e acompanham com o pessoal do Einstein, tá? Sim. Então tem um contato muito fácil, Einstein e Sírio. Então, bem tranquilo, tá? Porque é muito mais Muito mais confortável, né? cômodo, porque faz a cada casa, 3 né? semanas ou a cada 2 semanas, então não precisa de ficar indo Eu São acho Paulo que e isso tudo é mais. muito legal, essa pegada empresarial de pessoas da região aqui, porque aquela síndrome do vira-lata, né, tá acabando. De que, eu sou de cidade pequena, não vou investir muito, porque as pessoas de alto poder aquisitivo não ficam E Uberaba aqui. tem crescido bastante também, né? Isso é uma coisa que eu bato muito na tecla para os meus mentorados, é de acreditarem que a medicina hoje é possível de ser descentralizada. Sim, com certeza. Mas isso tudo depende do que você oferece. Tem de que entregar qualidade, isso. de tecnologia, de técnica, de conhecimento, de experiência e de estrutura. Então não é simplesmente achar que as pessoas vão valorizar. Sim, você tem que entregar. Pós-consulta, você tem que fazer uma coisa bem feita. E eu brinco que às vezes a gente entrega mais do que... Porque é uma medicina mais humanizada. Isso, você tem o telefone direto, né? Você está ali do lado. Então, eu já tive a felicidade de escutar de várias pacientes que vivem nesse ambiente, principalmente de Einstein, de que o que elas vivenciaram aqui foi melhor do que o que elas já tinham vivido lá. Que ela está do lado da gente, né? Porque lá os médicos são menos acessíveis. Isso, com certeza. Então isso é bacana. Eu acho que você tem que focar muito nessa questão de legado, porque eu acho que é isso que é o importante para nós. Eu falo em legado profissional, né? Sim. Porque o legado familiar, então, nem se fala, né? Você está com baby recente, né? Tá com 40 dias. E eu acho que o dias. grande legado da nossa vida mesmo é família. Sim, com certeza. Mas profissionalmente também eu acho que é interessante a gente focar nisso. E eu fiquei muito feliz quando você nos procurou para participar do nosso projeto, tá? Eu acredito muito de que a Pedut Run ela tem 2 finalidades. Ela tem a finalidade de fazer a filantropia objetiva, que é a doação ao final da corrida, mas mais ainda é de estimular as pessoas, principalmente os empresários locais, de abrirem os olhos para isso. Sim, de que com se certeza. todo mundo fizer a sua parte, ajudar um pouco, a gente vai realmente conseguir ajudar as pessoas carentes em relação ao tratamento de câncer, que é o mais comum. Felizmente o Brasil é um país pobre, né? Então a gente tem muito paciente que não tem acesso ao que você, por exemplo, consegue oferecer de melhor, mas elas tendo essa ajuda, ameniza, e se todo mundo fizer a sua parte, as coisas vão acontecer. Raul, apesar de você já ter me contado vários projetos, eu sei que tem um projeto novo em andamento e eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse projeto. Nossa, bacana. Esse é um projeto assim que é o que eu tô mais focado, né? É um projeto que chama Astera, né? E esse projeto, ele nasceu para realmente resolver o problema do médico. Porque assim, a gente sabe que na teoria o médico encaminha para o fisioterapeuta, encaminha para o colega, encaminha para a psicóloga, para a nutricionista, e mesmo que a gente tenha aquele parceiro que tem o seu consultório, sua clínica, você liga, tenha proximidade, o paciente vai lá, mas vai com carta, sim. Sabe? Dificulta o processo. Então, o que a gente fez com a Astera? A gente fez um programa de 90 dias para esse paciente e ele passa, a gente pega na mão desse paciente mesmo e ele passa com todos os profissionais. Então, ele passa com os profissionais, médico, fisioterapeuta, nutricionista, psicólogo, com outros médicos que a gente acha que ele precise, e lá na clínica a gente tem esses profissionais. Sim. E quando a gente precisa de um médico específico que não tenha, eu faço a ponte direto e se precisar, eu arco com isso.
Sim. Então, é um médico... É um pacote. É um pacote. O paciente resolveu esse pacote aqui. E eu dou um jeito de resolver esse problema dele. Você está facilitando a vida do médico e do paciente. Isso. Então, e isso daqui, o paciente ele tem, e integrado nisso, ele tem as experiências de bem-estar incluído. Sim. Então, o paciente... Porque o médico que não tem uma boa gestão, ele se perde nesse processo. Se perde, aí o paciente vai marcar e não consegue fazer. E assim, nisso daqui a gente tem uma concierge que marca os exames para o paciente. Então, assim, esse paciente ele fica muito bem assistido. E não atrasa o tratamento. Não atrasa em nada o paciente. E assim, o que a gente viu o paciente ele pode estar em várias fases. Ele pode estar em pré-tratamento, durante o tratamento e no pós-tratamento. O acompanhamento. Porque o pós-tratamento é muito difícil, porque o pós-tratamento o paciente está curado. Às vezes ele some. O paciente some, o paciente, assim, a reabilitação dele. Então a gente tem hoje uma reabilitação para o paciente com fisioterapia pélvica para as mulheres. Recuperação de massa muscular. Entendeu? Então, assim, é um projeto, e esse projeto é um projeto que a gente está vislumbrando de expandir ele para outros centros. Né? Então, isso daí que eu acho que é o grande... Do modo franquia. Do modo franquia, né? Perfeito. Esse que é o grande... E, assim, já tem umas conversas e a ideia é que isso daí se espalhe logo e, graças a Deus, que consiga mesmo, porque vai melhorar muito. Porque na teoria é uma coisa, mas na prática não funciona. Então, isso tem funcionado. O nosso projeto piloto tem paciente meu fazendo quimioterapia que fazia caiaque. Olha que louco. Aqui em Rifaina. Que coisa boa. Então, assim, né? Você vê que o paciente, a performance dele... desmistificando que o paciente oncológico ele tem que abrir mão de tudo para tratar a doença, inclusive do cabelo, né? Inclusive do cabelo. E que hoje existem tratamentos que permitem a pessoa levar uma vida quase normal, vamos dizer assim. Quase normal. E... Tanto de trabalho como de esporte. Assim, você estava me falando que estava acabando os lotes aqui essas inscrições desse próximo lote, né? E eu tive um pensamento aqui agora. Atualmente nós que entraram nesse programa, nesse último mês, foram 15 pacientes. Que legal. Né? Porque é por ciclo, né? E eu vou fazer a inscrição dessas 15 pacientes. Forçar esse pessoal a participar. Então, 15 inscrições agora desse próximo lote aqui já estão garantidas pelo programa do Astera, viu? Para vocês, nós já estamos quase encerrando esse lote e agora o Raul vai fazer mais 15 inscrições. Então, quem está procrastinando aí, que faça logo a sua, porque vai virar o lote, gente. E aí acaba ficando um pouquinho mais caro. Muito bom, Raul. E acaba que uma coisa que é interessante é que esses lotes aqui, o valor é todo revertido para ajuda, né? Sim, isso é uma coisa que eu foquei muito, porque existe uma cultura no meio das corridas, como elas são, na imensa maioria, comerciais, visando lucro e não tem essa pegada da filantropia, existe a cultura do desconto, do cupom. E eu até estava explicando para o organizador, para o pessoal dos grupos, que tudo que eu faço de desconto na inscrição, eu estou tirando dinheiro de doação. Então, o que eu quero que as pessoas entendam é que elas não estão fazendo só uma inscrição para uma corrida que vai ser espetacular, bem acima da média das corridas normais, mas que ela também está fazendo uma doação. Sim, então, com certeza. Pensem que esse desconto a gente está tirando dinheiro das pessoas que precisam. Então, em função disso que a gente está fazendo em lotes, e cada lote tem um pequeno reajuste, porque a nossa meta esse ano é audaciosa, é de arrecadar quase o dobro do que nós arrecadamos ano passado, portanto, não haverá descontos, né? Então, comprem logo, né? Façam logo suas inscrições, porque o aumento é progressivo. E podem esperar uma corrida, uma Pedut Run bem bacana, pelo menos da parte da Oncoclínicas aqui, vocês podem esperar experiências e não vou dar spoilers, mas assim, pode... a gente estava conversando ali embaixo, né? São coisas bem bacanas mesmo. Nosso objetivo é surpreender. Ano passado já foi uma surpresa, né? Muitas pessoas não acreditaram que ia acontecer. Nós organizamos a corrida em 45 dias, foi um sucesso, mas aprendemos com alguns erros
E a ideia é sempre melhorar, é virar uma comunidade mesmo, uma corrida cada vez maior. Ano que vem nós vamos fazer mas assim, melhorias, mas esse ano vai ser essa excepcional. corrida vai ser a experiência que nós estamos montando aqui. A ideia é de trazer coisas assim que a gente viu em corrida. Não são comuns no mercado. Nunca teve aqui não. Em Uberaba nunca teve o que vai ter ali na corrida. Beleza. Raul, foi um prazer conversar com você. Eu admiro muito você como pessoa, como profissional. Acho que você tem uma visão que eu admiro em qualquer profissional, que é essa visão empresarial, o conceito de ecossistema, de um médico que realmente está preocupado em oferecer experiências para os pacientes. Aquele médico antigo que acreditava que era só tratar, pouca humanização, pouca experiência e que estava tudo certo, é um médico do passado. É um médico moderno, ele é acessível, ele está preocupado com a experiência, ele estuda, ele é focado em tudo. E eu vejo que você tem esse conceito desde sempre, né? Participei da sua formação e tenho muito orgulho de ver o médico que você se tornou. Parabéns. Eu que agradeço. Obrigado aí por inspirar a gente. Raul, queria de coração te agradecer por estar aqui, por apoiar o nosso evento. E eu queria que você passasse para o pessoal, para quem não te conhece, não conhece o seu trabalho, o seu Instagram. Maravilha. Eu que agradeço participar aqui do primeiro podcast da Peduti Run. O meu arroba é @RaulDutra, né? Acompanha a gente lá, tem um pouquinho da rotina, a rotina da clínica, né? Das pacientes, do que a gente oferece lá. Então vai ser um prazer vocês lá comigo. Perfeito. Também. Perfeito. Muito bom. Obrigado. Muito obrigado novamente. Foi um sucesso e a corrida vai ser mais ainda, né? Com certeza.